pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Karina Brolo, do canal Caminhos do Saber, e hoje vamos prosseguir com as discussões de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Já adianto para vocês que os capítulos lidos essa semana estão simplesmente imperdíveis. Então já convido vocês a permanecerem comigo aqui nesse vídeo para que a gente possa então discutir sobre os últimos acontecimentos desta história fascinante. Bom, gente, os capítulos lidos essa semana foram respectivamente o Dia das Bruxas, Quadribol, o Espelho de Diogécide e Nicolau Flamel. Sim, esta semana estou bem feliz, pois consegui ler 4 capítulos. Aproveitei que tive um diazinho de descanso a mais com o feriado, então consegui ter um rendimento um pouco melhor nas minhas leituras. Estou bem contente por isso, gente. E mal posso esperar então para comentar com vocês sobre esta leitura. Gente, aconteceu muita coisa aqui. E começando então pelo Dia das Bruxas, né? A gente vai começar esse capítulo com a autora nos contando o desenrolar daquele último acontecimento, daquela aventura que Rony, Hermione e Harry e também o garoto Neville tiveram, e onde eles foram até um corredor e viram que tinha ali aquele cachorro, aquela fera horrível de 3 cabeças, escondendo algo. Então, começa o capítulo do Dia das Bruxas com a autora nos contando como eles ainda estavam impressionados por esse último acontecimento, e a Hermione estava ainda muito brava com os meninos, pois, segundo ela, se envolveu nesta aventura por culpa deles e sem querer. Mas enfim, ela dá um super gelo ali no Rony e no Harry pelo que aconteceu no capítulo anterior. Porém, o que acontece logo no início do capítulo do Dia das Bruxas é que eles vão ter uma aula e um professor vai separar a sala em duplas. Então, a Hermione acaba tendo que fazer um trabalho com o Rony e o Harry com outro garoto da turma. Bom, acontece que quando eles se juntam para fazer esse trabalho, as coisas não saem nada bem, porque a Hermione é muito mandona, o Rony já está de saco cheio dela, e acaba ficando um climão muito estranho entre os dois. Acontece que no final da aula, então, o Rony começa a reclamar pro Harry sobre o jeitinho da Hermione, que ela é muito chata, muito mandona, por isso que não tem amigos, e ela acaba ouvindo o Rony falando mal dela. Isso deixa ela arrasada, ela passa por eles, e eles veem que ela ouviu o que o Rony tinha dito. Ele fica meio mal ali, né, meio constrangido por conta disso, mas vida que segue, ele não se importa muito, até que houve, depois de algumas horas, algumas garotas dizendo que ela estava chorando lá no banheiro das meninas e não voltou para as outras aulas. E no final, então, do dia, mais precisamente ali ao cair da noite, os alunos de Hogwarts são recepcionados com um banquete de Dia das Bruxas, né? Aqui um super banquete. E todos estão empolgados porque é o evento, né? É muito festivo ali, claro, no mundo da magia, né? E está ali aquele clima de festa, todo mundo numa boa, mas também nesse capítulo vai acontecer algo bem interessante, que o Harry vai ganhar uma Nimbus 2000, aparentemente ali é uma super vassoura, né, para que ele possa disputar o campeonato de quadribol à altura ali dos outros. Então, Rony fica boquiaberto com a sorte do amigo de ter ganho esta vassoura. E Draco Malfoy, claro, morre de inveja. Mas já adianto pra vocês, gente, que nesses capítulos lidos, o Malfoy vai ser, assim, o menor dos problemas que o Harry vai ter que enfrentar, tá? Ele vai ter que enfrentar problemas muito maiores do que Draco Malfoy.
aqui nos capítulos seguintes. Mas enfim, gente, voltando então. O que acontece durante este jantar de Dia das Bruxas é que em determinado momento todos os professores ali entram no salão principal, onde os alunos estão reunidos, estão bem tensos e aflitos e falam que o jantar vai ter que ser cancelado e que todos têm que ir para os seus dormitórios, pois entrou um monstro muito terrível ali em Hogwarts. Eles não sabem como esse monstro conseguiu entrar ali, mas o que acontece é que todos estão em perigo, então devem ir para os seus dormitórios o mais rápido possível, ou seja, né, há o toque de recolher ali para os alunos de Hogwarts. Então, o que acontece, entretanto, é que Rony e Harry, né, já pensam na Hermione, porque desde a tarde que teve aquela situação muito chata ali com o Rony, ela sumiu. Ninguém mais viu ela não estava ali junto com os demais. E provavelmente ela não sabia que estava em perigo. Então eles vão procurá-la, né? Lembram-se de ter ouvido algumas meninas dizendo que ela estava chorando no banheiro e se encaminham para lá. Claro que vão dar de cara com o monstro. E mais do que isso, ali na hora do desespero, da tensão, eles acabam trancando a fera justamente no banheiro em que está Hermione, né? E aí a aventura começa de um jeito assim, bem tenebroso, digamos, né? Porque daí eles vão ter que salvar a garota deste trasgo terrível, né? E o que vai ser dito sobre este momento, né? É que eles ali vão ter este embate com o monstro, né? E sairão, claro, vitoriosos, né? Mas até então, até que isso aconteça, vai ser uma tensão enorme aqui. Então, sobre este momento, né, eu anotei até um trecho que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: Harry, então, fez uma coisa que era ao mesmo tempo muito corajosa e muito idiota. Tomou o impulso e deu um salto, conseguindo abraçar o pescoço do Trasgo pelas costas. O Trasgo não sentiu Harry pendurar-se ali, mas até um Trasgo percebe quando se espeta um pedaço comprido de pau dentro da narina, e a varinha de Harry ainda estava na mão quando ele saltou e entrou direto na narina do Trasgo. Urrando de dor, o Trasgo se virou e brandiu o bastão, enquanto Harry continuava agarrado nele, tentando escapar da morte a qualquer instante. O Trasgo ia arrancá-lo do pescoço ou dar-lhe uma tremenda porretada. Hermione afundara no chão de tanto medo. Rony puxou a própria varinha sem saber o que ia fazer. Ouviu-se gritando o primeiro feitiço que lhe veio à cabeça. Na mesma hora, o bastão voou da mão do Trasgo, ergueu-se no ar, foi subindo, subindo, virou-se lentamente e caiu como um barulho feio na cabeça do seu dono. O Trasgo cambaleou e em seguida caiu de cara no chão com um baque que fez o banheiro todo sacudir. Gente, então, né? Que aventura foi essa que eles passaram aqui? E sim, este momento, claro que sela a amizade dos três, né? Que até então, no primeiro momento, Harry e Rony estavam bem mais próximos do que da Hermione, mas é claro que depois de terem salvo a vida dela, apesar de eles próprios, né, terem colocado ela nesse perigo, mas ainda assim decidiram ali por salvar a vida dela, acabam ficando muito amigos, né? Depois a professora Minerva chega ali naquele local e acaba por premiar Rony e Harry por sua coragem, pois a Hermione aqui vai também dizer que
a culpa daquele imprevisto todo foi dela. Ela assume a culpa pelos outros dois, assim, em uma prova de amizade. E claro que Harry e Rony ficam extremamente chocados com essa atitude, pois Hermione jamais faria algo do tipo, como infringir as regras, mentir para uma professora, mas ali a lealdade dela aos dois falou mais alto, e isso, claro, sela a amizade dos três. Bom, nesse capítulo aqui do Dia das Bruxas também, o Harry começa a ter mais proximidade com o capitão do time de quadribol de Grifinória, porque ele começa a ser treinado, né, para apanhador. Então, ele recebe ali as primeiras orientações, né, e fica todo aflito, porque logo será também a sua estreia como apanhador da casa de Grifinória no quadribol. Enfim, esse capítulo, né, também ele vai terminar de um jeito bem interessante. Eu até anotei um trechinho aqui para dividir com vocês. A sala comunal estava cheia e barulhenta. Todo mundo estava comendo o jantar que fora mandado para lá. Hermione, porém, estava parada sozinha do lado da porta, esperando por eles. Houve um silêncio constrangido. Depois, sem se olharem, todos disseram obrigado e correram para apanhar os pratos. Mas daquele momento em diante, Hermione Granger tornou-se amiga dos dois. Há coisas que não se pode fazer juntos sem acabar gostando um do outro e derrubar um trasgo montanhês de quase 4 metros de altura é uma dessas coisas, ou seja, né, selou-se a amizade. Então, esse foi o capítulo 10, depois no capítulo 11, a grande estreia de Harry Potter como apanhador da casa de Grifinória acontece no quadribol. E a gente vai perceber também que a amizade, né, de Harry com a Hermione se intensifica bastante, que ela vai acabar ajudando ele nos deveres, pois ele vai ficar bastante ocupado com os treinos também. Bem interessante nessa parte. O que acontece também aqui de interessante neste capítulo, eles veem algo chocante. Vai acontecer uma coisa muito misteriosa e que deixa o Harry com todos os seus sentidos mais ligados ainda, digamos assim, né? Deixa o Harry todo atento à situação, mais do que já estava com o Snape. Vai acontecer, eles estão ali estudando com um livro fora da biblioteca, o Snape passa, recolhe esse livro, tira alguns pontos de Grifinória e o Harry vai pedir o livro ao Snape novamente. Mas, quando ele vai até o Snape, o que acontece então? Vai dizer o seguinte: a sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite. Harry, Rony e Hermione sentaram-se junto a uma janela. Hermione verificava os deveres de Harry e Rony para a aula de feitiços. Ela nunca os deixava copiar. Como é que vocês vão aprender? Mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos, eles recebiam as respostas certas do mesmo jeito. Harry sentia-se inquieto. Queria de volta o livro Quadribol através dos séculos para se distrair do nervosismo que a partida do dia seguinte estava lhe provocando. Por que deveria ter medo de Snape? Levantou-se e disse a Rony e Hermione que ia pedir a Snape para lhe devolver o livro. Antes você do que eu, responderam eles, juntos. Mas Harry tinha a impressão que Snape não iria recusar se houvesse outros professores ouvindo. Ele foi à sala dos professores e bateu à porta. Não obteve resposta. Bateu outra vez, nada. Talvez Snape tivesse deixado o livro na sala. Valia a pena tentar. Entreabriu a porta e espiou para dentro, e deparou-se com uma cena horrível. Snape e Flitch estavam lá dentro sozinhos. Snape segurava as vestes acima do joelho, uma das pernas sangrava lacerada. Flitch entregava ataduras a Snape. Droga, dizia Snape. Como é que se pode ficar de olho em 3 cabeças ao mesmo tempo? Harry tentou fechar a porta sem fazer barulho, mas... Potter! O rosto de Snape contorceu-se de fúria ao mesmo tempo que ele largava as vestes para esconder a perna. Harry engoliu a seco. Eu vim saber se o senhor poderia devolver o meu livro. Saia! Saia! Harry saiu antes que Snape pudesse descontar algum ponto da Grifinória e voltou correndo para baixo.
Conseguiu? Perguntou Rony quando Harry se reuniu a eles. Que aconteceu? Num murmúrio, Harry lhes contou o que vira. Sabe o que isso significa? Terminou sem fôlego. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas. Era para lá que estava indo quando o vimos. Ele quer a coisa que o cachorro está guardando e aposto a minha vassoura como ele deixou aquele trasgo entrar para distrair a atenção de todos. E aí a Hermione discorda, ela vai dizer, não, ele não faria isso. Sei que ele não é muito simpático, mas não tentaria roubar uma coisa que Dumbledore estivesse guardando as 7 chaves. Enfim, gente, olha só o que eles descobrem aqui. E aí o Rony vai confrontá-la dizendo, sinceramente, Hermione, você pensa que todos os professores são santos ou coisa parecida? Concordo com Harry, acho que Snape faria qualquer coisa. Mas o que é que ele está procurando? O que é que o cachorro está guardando? Harry foi se deitar com a cabeça zunindo com aquela pergunta. Neville roncava alto e Harry não conseguiu dormir. Tentou esvaziar a cabeça, precisava dormir, tinha de dormir. Ia jogar na primeira partida de quadribol dentro de algumas horas, mas a expressão no rosto de Snape quando Harry vira sua perna era difícil de esquecer. Muita coisa acontecendo aqui, né, gente? Eis que então o dia seguinte é a grande estreia de Harry Potter como apanhador do time de Grifinória. Então, quando o Harry está se destacando neste jogo, algo muito estranho é notado por Rony e Hermione, então, durante este jogo. Esse trecho todo vai ser descrito da seguinte forma. O Harry estava jogando muito bem, mas do nada ele começa a perder meio que a coordenação motora, começa a perder ali o controle da vassoura e acaba ficando bem difícil a vida do Harry, então, neste jogo, gente. E esse trecho é bem interessante também, porque vai ser descrito da seguinte forma. Aconteceu outra vez. Era como se a vassoura estivesse tentando derrubar Harry, mas uma Nimbus 2000 não decidia de repente derrubar seu cavalheiro. Harry tentou voltar em direção às balizas da Grifinória, tensionava avisar Olívio para pedir tempo, e então percebeu que a vassoura se descontrolava. Não conseguia virá-la, não conseguia dirigi-la. Ela zigue-zagueava pelo ar e de vez em quando fazia movimentos bruscos que quase o desequilibravam. Lino ainda comentava. Sonserina ainda com a posse, Marcos com a Goles. É, exatamente, gente, o primeiro confronto aqui, a primeira disputa, né, aqui do time da Grifinória foi justamente contra Sonserina, tá? E o Harry estava em apuros. E aí vai dizer mais, né? A torcida de Sonserina vibrava. Ninguém parecia ter notado que a vassoura de Harry estava se comportando de maneira estranha. Carregava-o lentamente cada vez mais alto, afastando-se do jogo, dando guinadas e corcoveando pelo caminho. Não sei o que Harry acha que está fazendo, resmungou Hagrid. Sim, porque o Hagrid até ele saiu ali da sua cabana e foi ver a estreia de Harry no time. Espiou pelo binóculo. Se eu não entendesse da coisa, eu diria que perdeu o controle da vassoura, mas não pode ser. De repente, as pessoas em todas as arquibancadas estavam apontando para Harry no alto. Sua vassoura começará a jogar para um lado e para o outro. Ele mal conseguia se segurar, então a multidão gritou. A vassoura dera uma guinada violenta e Harry desmontara. Estava agora pendurado, aguentando-se apenas com uma das mãos. Será que aconteceu alguma coisa à vassoura quando o Marcos o bloqueou? Cochichou Simas. Não pode ser, respondeu Hagrid, a voz trêmula. Nada pode interferir com uma vassoura, a não ser uma magia negra muito poderosa. Nenhum garoto poderia fazer isso com uma Nimbus 2000. Então, né, ao ouvir isso, a Hermione agarrou o binóculo de Hagrid, mas em vez de olhar para Harry no alto, começou a espiar agitadíssima para a multidão. O que é que você está fazendo? Gemeu Rony com o rosto branco. Eu sabia, exclamou Hermione. Snape, olhe. Rony agarrou o binóculo. Snape estava no centro das arquibancadas do lado oposto, tinha os olhos fixos em Harry e movia os lábios sem parar. Ele está fazendo alguma coisa, está azarando a vassoura, disse Hermione. Que vamos fazer? Deixe comigo. Antes que Rony pudesse dizer mais alguma coisa, Hermione desapareceu. Rony tornou a apontar o binóculo para Harry.
A vassoura vibrava com tanta força que era quase impossível Harry se aguentar por muito mais tempo. A multidão se levantava, acompanhava com os olhos aterrorizada, os gêmeos Weasley voavam para tentar transferir Harry a salvo para uma de suas vassouras, mas não adiantou. Toda vez que se aproximavam dele, a vassoura subia mais alto, mantiveram-se em um nível mais baixo, fazendo círculos, obviamente na esperança de apará-lo se caísse. Marcus Flint apoderou-se da Goles e marcou 5 vezes sem ninguém reparar. Anda logo, Hermione, murmurou Rony desesperado. Hermione abrira caminho até a arquibancada onde estava Snape, agora corria pela fileira atrás dele, nem parou para pedir desculpas quando derrubou o professor Quirrell de cabeça na fileira da frente. Ao chegar perto de Snape, ela se agachou, puxou a varinha, disse algumas palavras bem escolhidas, chamas vivas e azuladas saíram da sua varinha para a barra das vestes de Snape. Levou talvez uns 30 segundos para Snape perceber que estava em chamas. Um grito súbito confirmou que Hermione conseguira o seu intento. Recolhendo o fogo num frasquinho que trazia no bolso, ela retrocedeu depressa pela mesma fileira. Snape nunca saberia o que acontecera. Foi o suficiente. No alto, Harry conseguiu de repente voltar a montar a vassoura. Neville, pode olhar, disse Rony. Neville passara os últimos 5 minutos soluçando no casaco de Hagrid. Harry estava voando rápido de volta ao chão quando a multidão o viu levar a mão à boca como se fosse vomitar. Pousou no campo de gatas, tossiu e uma coisa dourada caiu em sua mão. Apanhei o pomo, gritou mostrando-o no alto. E o jogo terminou na mais completa confusão. Então, no final das contas, depois de passar todo esse sufoco aqui, o Harry consegue ali, né, com o seu time, ganhar o jogo contra a Sonserina. E o professor Snape aqui colocando as asinhas de fora já. E ali tentando fazer o Harry perder a sua grande estreia. Mas não aconteceu isso graças à intervenção da grande amiga Hermione. Muito interessante esse capítulo e não termina assim, gente. Acontece mais uma coisa aqui. Eles depois vão comemorar lá na casa do Hagrid e a Hermione e o Rony comentam ali sobre a suspeita, que para eles já não é nenhuma suspeita, mas uma confirmação, né? De que o Snape ali tentou fazer o Harry perder a partida com a sua magia negra, como foi falado aqui, né, no próprio caso. E o Hagrid não acredita a princípio, e eles falam mais. Foi Snape, explicou o Rony. Hermione e eu vimos, ele estava azarando a vassoura. Não despregava os olhos de você, falou para Harry. Bobagens, disse Hagrid, que não ouvira uma única palavra do que se passara ao seu lado nas arquibancadas. Por que Snape faria uma coisa dessa? Harry, Rony e Hermione se entreolharam imaginando o que lhe contar. Harry decidiu contar a verdade. Descobriu uma coisa, falou a Hagrid. Ele tentou passar pelo cachorro de 3 cabeças no dia das bruxas, levou uma mordida, achamos que estava tentando roubar o que o cachorro está guardando. Hagrid deixou cair o bule de chá. Como é que vocês sabem da existência do fofo? Fofo? É meu. Comprei-o de um grego que conheci num bar no ano passado. Emprestei-o a Dumbledore para guardar. O quê? Perguntou Harry ansioso. Não me pergunte mais nada, retrucou Hagrid com impaciência. É segredo, mas Snape está tentando roubá-lo. Bobagens, repetiu Hagrid. Snape é professor de Hogwarts. Não faria uma coisa dessas. Então por que ele tentou matar Harry? Perguntou Hermione. Os acontecimentos daquela tarde sem dúvida tinham mudado a opinião dela sobre Snape. Eu conheço uma azaração quando vejo uma. Já li tudo sobre o assunto. A pessoa precisa manter contato visual e Snape nem ao menos piscava. Eu vi. Estou dizendo que vocês estão enganados, falou Hagrid com veemência. Não sei por que a vassoura de Harry estava agindo daquela forma, mas Snape não iria tentar matar um aluno. Agora escutem bem, os 3. Vocês estão se metendo em coisas que não são de sua conta. Isto é perigoso. Esqueçam aquele cachorro, esqueçam o que ele está guardando. Isso é coisa do professor Dumbledore com o Nicolau Flamel. Ah, exclamou Harry. Então tem alguém chamado Nicolau Flamel metido na jogada, é? Hagrid parecia furioso consigo mesmo. E assim termina então o capítulo 11. O capítulo 12, que é o Espelho de Diogécide, estava ali se aproximando do Natal, né?
Então aqui o Rony e o Harry ficam no colégio pra passar o Natal ali. O Harry, claro, porque não desejava voltar para casa dos Dursley, nem nas férias, e o Rony porque os pais dele vão fazer uma viagem para visitar um de seus irmãos que morava longe. Então eles ficam ali e aproveitam muito este Natal. A Hermione vai para casa dos pais, então, porém, antes, né, de começarem as férias, eles aproveitam ali o finalzinho do ano letivo para pesquisarem tudo que puderem sobre o tal do Nicolau Flamel que o Hagrid deixou escapar, que tem algo entre ele e o Dumbledore secreto relacionado ao que o cachorro de 3 cabeças aparentemente está escondendo e que o professor Snape está tentando roubar. Então, eles vão até a biblioteca, fazem pesquisas para descobrir quem é o tal do Nicolau Flamel e qual é a relação dele nisso tudo e o que está acontecendo. Mas, claro que no primeiro momento eles não descobrem nada. O que acontece, então, aqui também é que o Harry, ali próximo do Natal, vai ganhar um outro presente muito misterioso. Lembrando que antes ali ele tinha ganhado uma vassoura super potente, com a qual ele jogou ali, né, a partida de quadribol tão polêmica. Ele vai receber aqui um outro presente, vários na verdade, inclusive foi dito aqui que o Natal onde ele ganhou mais presentes foi esse que ele passou em Hogwarts, porque além deste presente secreto, né, até então, ele ganhou também um casaco da mãe do Rony, que mandou o casaco para todos os filhos e para o Harry também. O que eu achei bem, uma coisa aqui bem bacana. Extremamente afetuosa por parte da senhora Weasley, né? Então, aqui neste capítulo, né, o que vai acontecer é que o Harry vai ganhar uma capa da invisibilidade. Pertenceu ao seu pai. Então, aqui vai ser dito o seguinte sobre isso. Harry apanhou o pano brilhoso e prateado no chão. Tinha uma textura estranha, parecia tecida com fios de água. É uma capa da invisibilidade, disse Rony, com uma expressão de assombro no rosto. Tenho certeza de que é. Experimente. Harry jogou a capa em volta dos ombros e Rony deu um berro. É sim, olhe para baixo. Harry olhou para os pés, mas eles tinham desaparecido. Correu então para o espelho. Não deu outra. O espelho refletiu sua imagem, só a cabeça suspensa no ar. O corpo completamente invisível. Ele cobriu a cabeça e a imagem desapareceu completamente. Tem um cartão, disse Rony de repente. Caiu um cartão. Harry tirou a capa e apanhou o cartão. Escritas numa grafia fina e rebuscada que ele nunca vira antes, estavam as seguintes palavras. Seu pai deixou isto comigo antes de morrer. Está na hora de devolvê-la a você. Use-a bem. Um Natal muito feliz para você. Não havia assinatura. Harry ficou olhando o cartão. Rony admirava a capa. Eu daria qualquer coisa para ter uma dessas. Qualquer coisa. Ou seja, né, mais mistérios acontecendo aqui neste capítulo do Espelho de Ogésside. E aqui, então, o Harry vai receber esta capa da invisibilidade, com a qual o Harry vai se esgueirar por toda a escola enquanto todos dormem. Ele sai uma noite e, de início, ele vai até a biblioteca para pesquisar mais sobre o tal Nicolau Flamel, mas acaba passando por vários outros lugares secretos e até então inexplorados por ele em Hogwarts. Eis que ele vai dar numa sala com o Espelho de Ogésside. É bem tenso aqui esse capítulo, mas bem interessante. E sobre ele, eu até destaquei um trecho aqui bacana que vai dizer o seguinte. Harry aproximou-se do espelho, querendo mirar-se sem ver nenhuma imagem como antes. Adiantou-se para o espelho. Teve de levar as mãos à boca para não gritar. Virou-se. Seu coração batia com muito mais fúria do que quando o livro gritara. Por que não vira somente a própria imagem no espelho, mas a de uma verdadeira multidão atrás dele?
mas o quarto estava vazio. Respirando muito depressa, ele se virou lentamente para o espelho. Lá estava ele refletindo, parecendo branco e assustado. E lá estavam refletidos às suas costas pelo menos outras 10 pessoas. Harry espiou por cima do ombro, mas continuava a não haver ninguém mais. Ou será que eram todos invisíveis também? Será que estava de fato em um aposento cheio de gente invisível e o truque desse espelho é que ele refletia tudo invisível? Isso aqui foi o que ele viu na primeira vez, né? E ele volta até este lugar 3 vezes ao todo. E quando ele volta pela terceira vez, é descrito da seguinte forma. Naquela terceira noite, ele encontrou o caminho ainda mais rapidamente do que nas anteriores. Andava tão depressa que sabia que estava fazendo mais barulho do que seria sensato, mas não encontrou ninguém. E lá estavam sua mãe e seu pai sorrindo de novo para ele, e um dos seus avós acenava feliz com a cabeça. Harry se abaixou para sentar no chão diante do espelho. Não havia nada que pudesse impedi-lo de ficar ali a noite inteira com a família. Nada. A não ser... Então, outra vez aqui, Harry. Harry sentiu como se suas tripas tivessem congelado. Olhou para trás. Sentada em uma das mesas, junto à parede, estava ninguém menos que Alvo Dumbledore. Harry devia ter passado direto por ele, tão desesperado estava para chegar ao espelho que nem reparara. Eu não vi o senhor. É tão estranho como você pode ficar míope quando está invisível, disse Dumbledore. E Harry sentiu alívio ao ver que ele sorria. Então, continuou Dumbledore, escorregando da cadeira até o chão para se sentar ao lado de Harry. Você, como centenas antes de você, descobriu os prazeres do espelho de Diogécide. Eu não sabia que se chamava assim, professor, mas espero que a essa altura você já tenha percebido o que ele faz. Bom, me mostra minha família. E mostrou seu amigo Rony como chefe dos monitores. Como é que o senhor soube? Eu não preciso de uma capa para me tornar invisível, disse Dumbledore com brandura. Agora você é capaz de concluir o que é que o espelho de Diogécide mostra a nós todos? Harry sacudiu negativamente a cabeça. Deixe-me explicar. O homem mais feliz do mundo poderia usar o espelho de Diogécide como um espelho normal. Ou seja, ele olharia e se veria exatamente como é. Isso ajuda a pensar? Harry pensou. Então respondeu lentamente. Ele nos mostra o que desejamos, seja o que for que desejamos. Sim e não, disse Dumbledore. Mostra-nos nada mais nem menos do que o desejo mais íntimo, mais desesperado de nossos corações. Você que nunca conheceu sua família, a vê de pé à sua volta. Ronald Weasley, que sempre teve os irmãos ali fazerem sombra, vê-se sozinho melhor que todos os irmãos. Porém, o espelho não nos dá nem o conhecimento e nem a verdade. Já houve homens que definharam diante dele, fascinados pelo que viram, ou enlouqueceram, sem saber se o que o espelho mostrava era real ou sequer possível. O espelho vai ser levado para uma nova casa amanhã, Harry, e peço que você não volte a procurá-lo. Se algum dia o encontrar, estará preparado. Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver, lembre-se. E agora, por que você não põe essa capa admirável outra vez e vai dormir? Harry se levantou. Senhor professor Dumbledore, posso lhe perguntar uma coisa? Obviamente, você acabou de me perguntar, sorriu Dumbledore. Mas pode me perguntar mais uma coisa. O que é que o senhor vê quando se olha no espelho? Eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã. Harry arregalou os olhos. As meias nunca são suficientes, mas o Natal chegou e passou. Eu não ganhei nem um par. As pessoas insistem em me dar livros. Foi somente quando estava de volta à cama que ocorreu a Harry que talvez Dumbledore não tivesse dito a verdade, mas pensou enquanto empurrava perebas para longe do travesseiro. Fizeram uma pergunta muito pessoal. Então assim acaba aqui o capítulo 12 do Espelho de Diogécide com o Dumbledore explicando ao Harry ali, né, toda a função, então, do tal espelho. Isso não o convenceu muito e cá entre nós, nem a mim também, enquanto leitora, essas coisas aqui que o Dumbledore disse ao Harry, né. O capítulo 13, então, que foi o último que eu li do Nicolau Flamel, finalmente aqui eles vão solucionar o mistério de quem foi esta pessoa citada por Hagrid, né? Que é ali parceiro do Dumbledore em uma coisa muito secreta. O que acontece aqui, né, é que o Neville, pela primeira vez durante toda a narrativa, vai enfrentar o Draco Malfoy. E é um trecho bem bacana,
o Harry vai se compadecer aqui do Neville e vai dar a ele um chocolate daqueles que ele tinha lá também no trem, né? Um chocolatinho de sapinho que vem com a figurinha e ele tira novamente o alvo Dumbledore. E nesta figurinha está escrito, né? O professor Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o Bruxo das Trevas, em 1945 e ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão, e por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel. Ou seja, aqui o Harry até diz, eu tinha certeza de que eu já tinha visto esse nome de Nicolau Flamel em algum lugar, e realmente foi quando ele tirou a outra figurinha repetida lá no trem, indo para Hogwarts, do Dumbledore, onde o Nicolau Flamel estava citado também. Então ali eles chegam até essa figura através dessa informação e depois encontram outro livro que dá mais detalhes sobre Nicolau Flamel. E aí a Hermione constata então, dizendo: o cachorro deve estar guardando a pedra filosofal de Flamel, né? Porque ali, com o livro que eles encontram, é citado que o Dumbledore e o Flamel estavam ali trabalhando nesta pedra filosofal. E ela chega a essa conclusão aqui, né? Aposto que ele pediu ao Dumbledore que aguardasse em segurança, porque são amigos e ele sabia que alguém andava atrás dela. Esse é o motivo por que Dumbledore quis transferir a pedra de Gringotts. Uma pedra que produz ouro e não deixa a gente morrer, exclamou Harry. Não admira que Snape ande atrás dela. Qualquer um andaria. E não admira que não conseguíssemos encontrar Flamel em estudos avançados recentes em magia, disse Rony. Ele não é bem recente. Se já faz 665 anos, não é mesmo? Então, aqui, aparentemente, eles chegam à conclusão deste enigma envolvendo Nicolau Flamel. E o que acontece aqui também neste capítulo é que a outra partida de quadribol vai acontecer contra Lufa-Lufa e Grifinória novamente ganha com muitos apuros, pois foi o professor Snape que apitou este jogo e todos estavam bem tensos se ele iria aprontar alguma coisa ali contra o Harry novamente. Mas ali na plateia está o Dumbledore vigiando tudo para ter a certeza de que a ordem se manterá neste. Enfim, foi uma partida bem árdua, mas aqui Grifinória consegue ganhar novamente. Assim, há uma grande comemoração ali, né? E o Harry vai, depois da partida, da comemoração, ele ainda está ali com as anteninhas ligadas no professor Snape. E ele vai ouvir o professor Snape conversando com o professor Quirrell. Na verdade, o ameaçando. Porque ele quer que o professor Quirrell o ajude em seus planos, né? Então aqui o Harry vai ouvir toda essa conversa entre os dois. E volta ali para festejar a sua vitória com os amigos, e o Rony está super animado, né? Então vai dizer assim: vencemos, você venceu, nós vencemos, gritou Rony dando palmadas nas costas de Harry. E deixei o olho de Draco Roxo e Neville tentou enfrentar Cable e Goyle sozinhos. Ainda está desacordado, mas Madame Pomfrey diz que ele vai ficar bom. Isto é que é mostrar a Sonserina. Todos estão esperando você na sala comunal. Estamos dando uma festa. Fred e George roubaram os bolos e outras coisinhas nas cozinhas. Deixem isso pra lá, disse Harry sem fôlego. Vamos procurar uma sala vizinha. Esperem até ouvir isso. Ele verificou se Pirraça não estava na sala antes de fechar a porta e depois contou aos amigos o que vira e ouvira. Então, tínhamos razão. É a pedra filosofal e Snape está tentando obrigar Quirrell a ajudá-lo a roubar. Ele perguntou se o outro sabia como passar pelo fofo e falou alguma coisa sobre as magiquinhas de Quirrell. Imagino que haja outras coisas protegendo a pedra além de fofo. Uma porção de feitiços, provavelmente. E Quirrell deve ter feito algum contrafeitiço que Snape precisa para entrar. Você quer dizer que a pedra só está segura enquanto Quirrell resistir a Snape? Perguntou Hermione alarmada. Terça-feira ela terá desaparecido, disse Rony. Ou seja, assim terminamos aqui o capítulo do Nicolau Flamel.
E eles estão cada vez mais se aproximando aqui da verdade, creio eu. E está muito interessante, gente, essa história. Harry Potter, a partir deste capítulo 10 dos Dias da Bruxa, se tornou muito mais empolgante, diria eu, né? E o que eu tenho achado bem interessante aqui neste livro é que os enigmas, os mistérios que a autora vai lançando, eles são bem trabalhados, mas também eles são solucionados de uma forma até rápida. Ela vai dando as pistas, só que no capítulo seguinte esses enigmas já vão sendo respondidos, ou pelo menos respondidos parcialmente, com alguns ganchos para os próximos capítulos, claro, porque se trata de uma série, de uma saga, mas ela não tem deixado muitas coisas em aberto até então. Eu gosto disso, né, pois eu tenho sempre aquele receio quando começo a ler séries, né, que são longas, como é o caso aqui de Harry Potter, de algumas coisas ficarem em aberto, sem respostas, a gente ficar meio perdido, né, nesse universo todo. E eu sempre tenho esse receio, não apenas com séries de livros, mas séries televisivas também, que tem muitas temporadas, onde eu fico sempre torcendo para que os enigmas, os mistérios sejam solucionados e rapidamente, para que a gente não fique sem as respostas, né? Aqui em Harry Potter e a Pedra Filosofal, esses enigmas estão sendo solucionados, pelo menos parcialmente, e estamos compreendendo muitas coisas, embora outras ainda estejam em secreto, claro, né? Pois muita coisa ainda irá acontecer aqui, não apenas neste livro, mas nos outros vindouros da série, né? Mesmo que vamos ler todos aqui no canal. Pois sim, já estou envolvidíssima nesta história, né? Do jovem Harry. Dito tudo isso, gente, os próximos capítulos aqui, né, que serão lidos, será Norberto, o dragão norueguês. E depois vem a Floresta Proibida. Bom, eu vou tentar manter a mesma constância desta semana, na semana que vem, de ler pelo menos 4 capítulos pra gente discutir aqui. Pois sim, estou gostando bastante e está ficando simplesmente muito difícil me desligar dessa leitura, gente. Eu fico já ansiosa ali durante a minha semana para gravar logo esse vídeo e vir aqui com vocês no canal para fazer essas discussões, pois realmente Harry Potter está sendo uma grande aventura para mim. E está me deixando muito contente poder fazer esse projeto de leitura aqui no meu canal, trazer um pouquinho das minhas impressões, falando um pouco do ponto de vista literário da obra. Eu acho que o único adendo que eu tenho a fazer no momento, assim, de um modo um pouco crítico, digamos, é que eu acho que falta um pouco de densidade aqui psicológica no Harry. No sentido de que ele ainda, né, até o momento, está muito bonzinho, muito certinho, muito corretinho, muito humilde, visto que ele é muito famoso ali no mundo da magia e está tendo muitos sucessos. Ele se mantém ainda, digamos, na humildade, né? Se fosse um pouquinho mais dito sobre essa questão psicológica aqui, não que isso seja uma regra, mas poderia facilmente acontecer de que ele meio que se orgulhasse demais ou se ensoberbecesse por tantos sucessos que está tendo, né? E, gente, é claro que eu sei que o foco da autora nem é esse, não é propor uma discussão psicológica muito profunda sobre Harry e os personagens. Não sei nos livros, mas nos outros livros da série, mas pelo menos nesse primeiro já percebi que não é esse o foco dela, nem o objetivo. E entendo perfeitamente, não é nada que atrapalhe a leitura ou que deixe o ritmo da leitura cair. Até o momento não está sendo um grande impeditivo para mim, né?
Mas assim, realmente eu observei isso, né? Porque até o momento eu só estou fazendo elogios aqui a Harry. E eu tenho apenas esse ponto crítico para apontar para ser o mais honesta possível aqui, né? Já que eu estou analisando a obra no aspecto literário também. Gostaria de deixar essa observação. Mas, gente, demais é isso, tá? E na próxima semana nos encontraremos aqui novamente para discutir dos próximos capítulos, então, tá? Já convido vocês aqui a me acompanharem nos próximos vídeos também, a deixarem aqui nos comentários se você gosta dessa obra, né? Se identifica aqui com a história de Harry vencendo os obstáculos e alcançando sucessos. Se você também gostou desse conteúdo, já te convido a permanecer comigo nesse canal, a curtir esse vídeo, a compartilhar com seus amigos, a se inscrever no canal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, então, e até a próxima.